Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Partiu Nuvem. E para a aula de hoje eu vou falar como você economizar no custo das suas VMs no Azure utilizando a hibernação de máquinas virtuais. Eu tenho certeza que se não for 100% quase isso, das pessoas que vão estar olhando esse vídeo sabem o que é a hibernação. A hibernação que eu estou falando aqui do Azure é a mesma hibernação que a gente pode utilizar nos nossos computadores, nos nossos notebooks, onde a gente consegue basicamente congelar o sistema operacional, reduzindo basicamente toda a carga dele, armazenando os dados de memória dentro do disco, para que de forma quando a gente starte aquela máquina, coloque aquela máquina em ação novamente, a gente não precise abrir todas as aplicações, tudo aquilo que eu estava trabalhando vai permanecer salvo. Então a gente tem essa possibilidade de utilizar a hibernação no Azure. Já faz mais de um ano que a hibernação foi lançada, porém ela passou por um longo período de preview, onde não era possível, né, ou não aconselhável, é o termo melhor, você utilizar ela em cenário de produção. Então eu vou mostrar como ela funciona e os benefícios que ela pode trazer para a gente no dia a dia. Então, para ficar bem claro, eu vou mostrar aqui de forma rápida e sucinta como que funciona hoje a utilização da máquina virtual e a diferença que a hibernação vai trabalhar. Quando você tem uma máquina virtual, basicamente, vou colocar uma máquina padrão, você vai ter aqui pelo menos 2 discos, mas você pode ter muito mais que isso. Esse primeiro disco aqui que a gente vai ter é um disco que a gente chama de disco temporário. E a gente tem um segundo disco que é o disco de sistema operacional. Quando a gente está trabalhando com a VM, é comum, né, que esse disco aqui, eu vou chamar de disco temp, é o disco feito para fazer alguns tipos de transação. Inclusive, dentro desse disco, ele tem um arquivo que está dizendo em mais de um idioma para você não salvar dados lá, porque ele é um disco que não vai persistir os dados. E depois disso, a gente tem o disco do sistema operacional. O que mais a gente paga, né, o que a gente tem de custo em relação à máquina virtual? Vou colocar um desenho de uma placa de rede aqui, mas eu não quero falar da placa de rede especificamente, eu quero falar do IP público. Tá? Vou colocar aqui como PIB, Public IP. Então, quando eu tenho minha máquina rodando, o que eu estou pagando? Eu estou pagando em cima dessa máquina por memória, estou pagando por memória, estou pagando por CPU, estou pagando por tráfego de rede e estou pagando o IP público se existir. Certo? Então, nesse meu exemplo aqui, basicamente, a gente está pagando por todos esses elementos aqui. Qual que é a grande diferença quando a gente está hibernando? Se essa máquina estiver ligada, eu estou pagando por tudo isso. Se em determinado momento eu fizer um processo de stop, que é o comum da gente fazer quando uma máquina não precisa mais ser utilizada, quando eu estou stopando essa máquina, eu paro de pagar basicamente tráfego de rede, CPU e memória. Isso aqui eu deixo de pagar. Eu pago por IP e faltou um dos itens mais importantes aqui, né? O disco. Eu pago por IP e por disco. Por que eu pago por IP? Porque aquele IP está alocado, é um IP estático, na grande maioria das vezes, ele está disponível para mim. Né? Se eu não pagasse, se eu desalocasse esse IP, outra máquina virtual poderia subir e poderia ganhar aquele IP. E o disco é onde estão as minhas informações, então não tem como desalocar o disco. O conteúdo que eu salvei, se eu salvar um arquivo no disco C da máquina, na área de trabalho, seja lá onde for, ele precisa estar dentro do disco. Então a gente diz que esse disco ele precisa persistir, ele precisa ter uma persistência para manter o estado daqueles arquivos. Pois bem, toda vez que a gente dá um stop na máquina, tudo isso desce, né, a gente fica pagando só pelo IP público e por disco, não pago mais por... eu gosto de chamar de poder computacional, memória e CPU, e não pago por tráfego de rede, porque eu não tenho comunicação com essa máquina, ninguém trafega, nada trafega na rede, nada entra na rede, nada sai da rede, então não tem esse custo. Mas, o que acontece? Existem cenários, por exemplo, um cenário onde eu tenho máquinas de desenvolvimento. Eu tenho lá no meu ambiente 5 máquinas de desenvolvimento, que elas são utilizadas só entre 8 da manhã e 18 horas da tarde. Faz sentido eu manter essa máquina ligada 24 horas? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Eu vou ter basicamente uma super economia se eu começar a desligar essas máquinas. Eu vou mostrar isso aqui para vocês terem uma ideia. Vou pegar aqui a calculadora do Azure, vou selecionar uma máquina virtual,
só para que vocês tenham ideia da diferença do custo. Então, se eu pegar uma máquina, vamos colocar aqui para nossa região para ficar mais fácil da gente metrificar isso. Então, estou colocando aqui no Brasil, vou pegar uma máquina aqui que seja, pode ser essa D2V3 aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Pode ser essa mesma aqui. Ela tem 2 vCPUs e 8 GB de memória RAM. O Azure considera aqui uma máquina ligada o mês inteiro sem desligar, são 730 horas. Isso me traria um custo, eu vou mudar aqui para real, dessa máquina que eu coloquei aqui ligada o mês inteiro, de R$1.000. Tá? Um custo de R$1.000. A máquina ligada o ano inteiro. Eu poderia criar uma reserva. Olha só, se eu criar uma reserva de 1 ano, eu pagaria por mês R$755. Se eu criar uma reserva de 3 anos, R$651. Agora, se eu tivesse a possibilidade de desligar essa máquina, tá? Então vamos fazer um cálculo aqui. A minha máquina, ela funciona das 8 às 18, ou seja, são 10 horas. Eu vou arredondar para 12 para subir essa máquina um pouquinho mais rápido e desligá-la um pouquinho depois. Então eu vou fazer 12 vezes 22 dias úteis, sábado e domingo não usa. A gente teria 264 horas. Eu vou arredondar para 270 horas. Eu tinha um custo de R$1.000, basicamente 379. Tá? 300, ou seja, sai mais barato eu pegar máquinas de desenvolvimento, de homologação, seja o ambiente que for, que eu tenha a possibilidade de desligar elas à noite, desligar final de semana, ou seja, deixar elas trabalhando só no horário produtivo, muito mais barato do que até eu reservar uma instância por 3 anos. Então, se você tem ambientes que podem ser desligados, faça isso, porque você pode estar perdendo dinheiro por deixar a máquina ligada se ela não necessita utilização. Pois bem, e o que isso tem a ver com a hibernação, Rafa? O que tem a ver é que muitas vezes você pode ter um tipo de aplicação que você poderia desligar fora do horário comercial. Tem várias empresas que têm aplicações de produção, não estou dizendo que sejam todas as aplicações, né? Aplicações críticas continuam 24/7, mas existem aplicações mesmo de produção que elas só são utilizadas durante um determinado período. E tem cenários, já vi em clientes que eles não querem desligar a máquina mesmo podendo, por quê? Rafa, vai demorar muito para subir a máquina no outro dia, a máquina sobe com uma performance não tão boa. Existem aplicações que elas precisam fazer o que a gente chama de pré-warm-up. Né? O que seria isso? É como se ela estivesse basicamente esquentando para que ela comece a funcionar. O que seria isso? Né? Ela vai carregar alguma coisa em memória, basicamente algumas informações em memória, na própria CPU, dependendo do modelo de CPU. Então ela precisa ser alimentada, digamos assim, para que ela comece a entregar performance. Semelhante ao que a gente tem num banco de dados, tá? Não estou dizendo para fazer num banco, mas num banco de dados, né, quanto mais uma informação é buscada, ele vai armazenando o dado em memória e as consultas ficam mais rápidas. Então existem aplicações aqui que você trabalha dessa forma. E o que isso me garantiria? No momento que eu faço uma hibernação da máquina, a máquina vai pegar todo o conteúdo que ela tinha, tanto em memória e se ela tiver algo em CPU, e ela vai armazenar esse conteúdo aqui no disco do sistema operacional, certo? Como se ela tivesse fazendo um cache, como se ela estivesse fazendo uma paginação. Então ela vai pegar todo o conteúdo da memória e jogar para dentro do sistema operacional e desalocou a máquina. Ou seja, eu não pago memória, não pago CPU, não pago tráfego de rede, eu vou pagar o disco, ok? Mas todo o conteúdo que ela tinha está aqui. Então eu hibernei a máquina. A partir do momento que eu dou um start, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o conteúdo que estava no disco e ela vai alimentar novamente a memória da máquina, certo? Vai subir isso para a memória. Então, automaticamente, quando eu subir a máquina, se eu tinha documentos abertos, se eu tinha uma aplicação que estava carregada lá em memória, ela vai estar ali prontinha para mim. Então, o momento de ligar a máquina, de startar, de carregar, de muitas vezes usar a performance para armazenar os dados em memória RAM para que a máquina fique mais rápido dependendo da aplicação, tudo isso já vai estar pronto para você. Então seria uma vantagem muito grande você hibernar, né, perante você desalocar, desligar a máquina virtual. Rafa, quando hiberna e desaloca os mesmos recursos. Tem custo extra? Para não dizer que você não vai ter nenhum custo extra, tá? Porque se eu falar assim, não tem nenhum custo extra, talvez eu vou estar mentindo, mas tem alguns custos que são basicamente irrisórios. O que seriam esses custos? Basicamente, né, um processo de leitura e escrita que você vai pagar no disco, no momento que você está jogando o dado de memória para o seu disco. Tá? Então isso, dependendo do cenário, é irrisório, você nem vai perceber, mas é um custo que você vai ter
muito, muito, muito pequeno que na grande maioria das vezes passa despercebido. Então, olha a vantagem que a gente tem. Além de cenários onde a gente trabalha dessa forma, um cenário que eu vejo assim, um ganho muito grande é um cenário de VDI, né? Usando, por exemplo, um AVD, um Azure Virtual Desktop. Por quê? Porque um Azure Virtual Desktop ou uma estrutura de VDI, pode ser um Citrix, por exemplo, rodando dentro do Azure, a gente geralmente tem máquinas que atendem profiles de usuário final. O usuário final faz o quê? Eu abri o Teams, eu abri o Outlook, eu abri uma página, eu abri um documento, né? Dependendo do local, ele vai abrir uma infinidade de aplicações ali, 4, 5, 6, 7 aplicações. E se você consegue pegar uma máquina dessas e hibernar ela, né, desconectou lá o último usuário e hiberna a máquina, imagina que legal no outro dia, né, aqueles usuários não terem que carregar tudo aquilo de novo. Simplesmente ele startar a máquina da hibernação e já salta todas as aplicações do jeito que ele estava. Ele não ia precisar ficar carregando aplicativos novamente. Isso para a experiência do usuário, além do custo, seria muito, muito interessante. Ok? Então, passado isso, espero que vocês tenham entendido o principal ponto em relação a isso. Vamos para a parte prática. Para começar, eu vou criar só um Resource Group aqui, simples, e dentro desse Resource Group eu vou falar RG-Ibernacão aqui. Vou deixar na região East-West, vou pedir para que ele faça a criação. Eu não vou focar na criação dos recursos especificamente, eu vou pedir para que ele crie 2 máquinas virtuais e vou mostrar aqui a diferença dessas máquinas virtuais, o que a gente vai utilizar. Existem pré-requisitos, Rafa, para que a gente possa criar uma máquina virtual ou qualquer máquina suporta a hibernação. A hibernação, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui embaixo, né? Hibernation. Existem requisitos, certo? Então, eu vou deixar essas documentações aqui para vocês, onde ela está falando da hibernação. Primeiro ponto-chave de requisitos está aqui, nos modelos de máquina que podem ser utilizados. Então, toda a família D e a família E, né, não devia dizer toda a família, mas existem modelos da família D e da família E que suportam. Ponto importante, notem que todos são versão 5, todos são V5. E aqui o que ele fala, tamanho de máquina com até 64 GB, certo? Por que não pode uma máquina tão grande, né? Os testes, né, está em preview, hoje que eu estou gravando esse vídeo em 2025, está em preview famílias de máquinas com 112 GB. Por que ele não pode assim um modelo tão grande, tão grande? Por quê? Pelo desenho que a gente fez, né? Tudo que está em memória vai para o SO. Então, já um requisito básico. O disco de sistema operacional ele tem que ter a capacidade de armazenar o tamanho, né, da memória RAM no momento. Eu tenho uma máquina de 120 GB de memória RAM, né? Se está consumindo muito recurso de memória RAM, tem muita coisa alocada em memória, na hora que eu hibernar ele vai ter que pegar todo aquele conteúdo e jogar para o disco. Então, máquinas com uma quantidade muito grande de memória precisam de discos maiores e também para gerenciar esse fluxo de carregar a memória para o disco e trazer ela quando for ligar novamente. Então, essas são famílias de máquinas que a gente tem que ter cuidado. Sistema operacional, a gente pode trabalhar com Linux dentro desses sistemas operacionais aqui. Então, a gente tem o Ubuntu desde a versão 18.04, Debian 11 e 10 e Red Hat 8.3, 9.0 superior com algumas versões mínimas de kernel. E também para o Windows a gente tem essas versões aqui. O Windows Server 2022, 2019 e também sistemas operacionais client. Olha que bacana. Eu tenho o Multi-Session, versão Windows 10 e o Windows 11 Multi-Session, ou seja, se eu tiver um cenário de AVD com multi-sessão dentro da mesma máquina, eu consigo trabalhar com elas nesse mesmo formato, certo? Então, pontos importantes, a gente entender o tamanho da máquina, tá? Eu vou trabalhar com uma família aqui, acho que essa daqui, DSV5. Aqui vai um ponto que eu peguei no dia a dia com esse formato aqui, tá? Vocês estão vendo que ele suporta até o Windows Server 2022. Eu tive muito problema com versão de Windows Server 2022 Azure Data Center Hot Patch, tá? A última versão Hot Patch, eu tive problemas da hibernação. Qual que é o problema? Era um problema na hora de instalar a extensão que ele precisa. Tá? Outras versões eu não tive problema. Então vamos lá. Vou criar uma primeira máquina e eu vou chamar isso aqui de VM-Hyber01. Vou deixar na região East-West, vou tirar só a disponibilidade. O que ele pede para a gente? Tá? A gente pode criar com Trusted Launcher? Pode. Tá? Aqui na documentação
do Windows, vamos ver aqui como pré-requisito, olha que ponto importante, tá? Também, depois eu vou falar disso, mas o arquivo de paginação não pode estar no disco temporário, tá? Porque ele usa a paginação. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que seja importante. Acho que era principalmente o item da versão do sistema operacional. Então, dentro desse ponto aqui, eu vou criar ela com o Trusted Launch habilitado. Se não me falha a memória, o Linux... Aqui, ó, pessoal, a hibernação não tem suporte para início confiável. Início confiável para a galera que gosta de fazer a prova em português, olha a dor de cabeça. Isso aqui é o Trusted Launch. Então, se você vai subir uma máquina em Linux, ela não pode estar com o Trusted Launch habilitado. O Windows pode, tá, pessoal? O Windows pode. Então, não teria problema você subir uma máquina com o Trusted Launch, que ele iria funcionar. Então vamos lá, eu vou pegar essa máquina aqui, Windows Server 2022 Data Center Azure Edition, e eu vou usar essa versão aqui, Standard D2SV5. É uma versão suportada dentro dos itens que a gente viu aqui, ó, DSV5. Então peguem da mesma família. E eu vou habilitar a hibernação. Aqui eu vou simplesmente colocar um usuário e uma senha. Eu não vou configurar mais nada na máquina, tá, pessoal? Eu vou passar só Next, Next, Finish, vou deixar ele criar uma VNet na região que eu estou trabalhando, não vou habilitar mais absolutamente nada. Eu vou até o final aqui e vou pedir para que ele crie essa máquina para mim. Então, eu já estou habilitando a hibernação diretamente na máquina. Eu já queria gravar esse vídeo há bastante tempo, porque eu acho que é um recurso simples, mas tem algumas particularidades, ele pode ajudar você a ter um ganho, principalmente no custo e performance. Mas um ponto que eu esperei um pouco, como esse recurso ficou um tempo em preview, ele foi modificando alguns itens. Então eu recomendo muito, eu vou deixar a documentação aqui, o intuito não é ler a documentação com vocês, mas a gente tem vários itens que foram melhorando ao longo do tempo. Eu vou bater em alguns neles aqui só para você entender. Você não tem cobrança pela hibernação da VM. Então muita gente pergunta, Rafa, quanto que paga para hibernar a VM? Não paga, tá? Não tem custo. Você vai ser cobrado por a questão do armazenamento e itens associados, né? O disco, basicamente. Disco temporário não é persistido, tá? O disco do sistema operacional e todos os outros discos NICs permanecem inalterados, certo? O conteúdo da memória RAM do disco do sistema operacional é lá que ele é armazenado, tá? Então é lá que ele vai utilizar. Como que eu hiberno uma VM? Ou Portal, ou CLI, PowerShell, ou SDK, ou APIs. Tá? Então a gente tem várias formas ali de hibernar basicamente o sistema. Esses são os pontos principais que eu queria passar para vocês. Então ele está criando essa máquina. Eu vou criar uma outra máquina porque eu vou mostrar dois formatos. Eu vou mostrar um formato de uma máquina que já é habilitada a hibernação quando você está criando a máquina e uma máquina que eu não habilitei a hibernação, se eu posso habilitar posteriormente. Então, eu vou pedir para criar uma segunda máquina. Eu vou seguir aqui basicamente os mesmos passos, VM-existente, sem zona de disponibilidade, e aqui eu vou deixar tudo igual, só não vou habilitar a hibernação. Mesmo tamanho de máquina, cuidem para não errar o tamanho de máquina, porque dependendo do tamanho de máquina, você não vai conseguir habilitar a hibernação, porque ele não vai ser suportado. Ok, eu já vou dar um review e create aqui diretamente, só não vou marcar a hibernação para esse segundo ponto aqui, porque eu quero instalar ela manualmente. Então, vou aguardar ele criar, e aí ele vai dar o start agora na minha máquina virtual. Enquanto ela está criando a minha segunda máquina, eu já vou aproveitar e vou vir aqui em máquinas virtuais e eu vou pegar essa primeira máquina, a Hyber 01, e olha o primeiro ponto importante aqui. Vocês estão vendo que o botãozinho aqui, né, de Hibernate, ele já está habilitado, certo? Segundo ponto, aqui na guia de extensões, eu tenho que estar com a extensão instalada. Então aqui, Azure Hibernate Extension, e o provisionamento dela tem que estar com sucesso, tá? Então aqui tem que estar provisionado com sucesso. Aqui é um ponto que dá muito erro quando está utilizando a versão do Windows Hotpath, que ele acaba não provisionando com sucesso para aquela versão do sistema operacional. Então essa máquina aqui, ela já tem a hibernação configurada. Eu vou conectar nela e a gente já vai fazer um primeiro teste nessa máquina que veio com a hibernação nativa, simplesmente marquei a flag.
Um ponto muito importante que muita gente não estava usando a hibernação logo no start, né, por estar em preview ainda também, mas algum ponto importante é que você não conseguia modificar muitos detalhes da máquina, né? Você não conseguia modificar nem o size, nem o tamanho da máquina virtual, e isso era algo crítico. Às vezes você queria movimentar, mudar o tamanho, adicionar um disco extra, você não podia fazer nada, a máquina ficava basicamente bloqueada, você tinha que recriar uma máquina copiando aquele disco para que você pudesse fazer isso. Agora você consegue, desde que a máquina esteja desalocada, tem que estopar a máquina, você consegue trocar de tamanho, você consegue anexar disco, fazer algumas modificações na máquina que antes não eram permitidas. Então agora eu vou aguardar a máquina carregar, o sistema operacional já está aqui, e eu vou fazer um teste simples, tá, pessoal? Vou abrir alguma coisa de arquivo aqui, vou abrir um notepad, e aqui eu vou colocar teste de hibernação. Beleza? Vou abrir, deixa eu ver, vou abrir uma calculadora aqui dentro do Windows Server. Vou até fazer um cálculo aqui, 100 mais 100, 200, e vou deixar isso aqui aberto. Vou aguardar que daqui um pouquinho, eu ia falar, o Server Manager já vai abrir, já vai ficar aqui. Então, olha o que eu fiz na máquina, tá? Abri ali dois programas basicamente. E agora eu vou vir aqui na VM e vou pedir para ela hibernar. Ela vai dar um OK e agora ela vai startar o processo de hibernação. Ela vai ficar aqui no status com o status de hibernação, porém desalocado. Quando ela está desalocado, o que significa? Que ela não está consumindo, ou seja, está desalocado, não consome poder computacional, ou seja, memória e vCPU, e não consome basicamente tráfego, transações de rede, porque a máquina está parada. Vai consumir basicamente o disco e o IP público. Vamos ver se a minha máquina já caiu a sessão aqui. Já caiu a sessão, pessoal. Então já desconectou minha máquina virtual. Olha lá, hibernated, desalocado. Então a máquina está desalocada, ele ainda está terminando aqui a atividade. Enquanto ele termina, eu quero mostrar aqui na documentação algumas perguntas frequentes. Tá? Esse ponto aqui antes também não podia, tá, pessoal? Eu posso habilitar a hibernação em VMs existentes? Sim, você pode. Isso aqui também não podia antes. Tá? Posso redimensionar uma VM com hibernação? Sim, você pode, né? Com hibernação habilitada. Você não pode redimensionar se ela estiver no status hibernado. Então você tem que colocar a máquina ou executando ou parado. Quando botar executando e tentar realizar, ele vai pedir para reiniciar. E outra pergunta que mudou também é: posso modificar uma VM quando ela estiver no estado hibernando? Não. Por quê? Porque ela está com todas as características da VM apontando diretamente para o disco. Ela está com o arquivo ali de paginação, o page file sys, né? Talvez ele existem VMs aqui do Azure que elas não criam a paginação, mas ela vai basicamente reproduzir um arquivo de Hibernate dentro do disco C, onde ela vai guardar todas as informações da VM. Se você tentar modificar, é como se ela fosse tentar subir aquela VM que ela já está com o estado ali esperando certinho dentro do arquivo, com todos os apontamentos, e encontrasse uma VM diferente porque você fez uma modificação nela. Então, dificilmente você vai habilitar, ou melhor, vai mudar algo quando você tiver com a VM desabilitada, certo? Feito isso, a minha VM já está aqui desalocada. O que eu vou fazer agora? Eu vou startar a minha VM e aí assim que ela subir, eu vou validar qual que é o status dela, né? Como que ela está? Se ela vai me trazer as informações que eu tinha deixado abertas, né? Se vai carregar tudo que eu tinha ali em memória. É só aguardar aqui enquanto ele está carregando a minha VM, tentando startar. Notem que quando eu hiberno a VM, para eu tirar ela da hibernação, qual que é o processo? Start, tá? Startar, como se a VM estivesse lá parada, só está com o arquivo de memória dentro do disco do sistema operacional. Quando eu starto, ele vai lá e vai ler aquele arquivo. Ela já está com status de running, mas eu vou aguardar até que ela complete aqui o meu comando de start da máquina virtual para que eu possa conectar nela e que a gente possa fazer o teste. Enquanto ela está startando, eu vou clicar com o botão direito aqui, numa segunda guia, para eu abrir a nossa segunda máquina virtual, que ele estava fazendo o deploy. E eu vou mostrar a diferença da segunda máquina virtual. Aqui em Virtual Machine, a máquina VM existente. Notem que ela está com o Hibernate desabilitado e aqui em Extension ela não tem nada de extensão. Então a gente vai transformar uma máquina que já existia. Claro que ela tem sistema operacional compatível e ela tem também o hardware compatível. Se eu tivesse qualquer um desses elementos diferentes, não iria funcionar.
Então agora startou minha máquina virtual. Deixa eu dar um refresh aqui para ver se ele completou. E vou pedir para conectar. Vou baixar aqui o cliente do RDP novamente. E eu vou chamar aqui a sessão para autenticar. Ok. Autenticando a máquina virtual. Vamos ver como é que ele retorna. Olha lá, pessoal, com todos os elementos que eu tinha, né? Aqui o meu arquivo TXT, a minha calculadora até com 100 mais 100 lá 200, e as janelas aqui do Server Manager que estavam no background. Então, ela subiu exatamente da maneira que eu estava. Imagine isso para um usuário, né, que trabalha ali, todo dia chega, tem que abrir todos os aplicativos. Isso é muito legal para usar no ambiente de virtual desktop. E também, como eu disse, né, aplicações que precisam ser, que podem, que têm aí a capacidade de armazenar o estado da máquina para o próximo dia. Isso vai ficar muito, muito bom, vai ajudar muito, ok? Agora a gente vai para o segundo ponto, tá? Aqui na máquina virtual, o que a gente tem? A gente tem aqui a VM existente. Como que eu habilito a hibernação para uma máquina que já existe, já foi feito o deploy? Quando a gente faz isso, checa só aquela flag na criação, tudo já funciona prontinho. Agora aqui eu vou pegar o tutorial do Windows e vocês vão ver que ele fala dos pré-requisitos, né, e como criar uma VM com a hibernação. E aqui embaixo ele fala de como habilitar a hibernação em uma VM existente do Windows. Então eu vou rodar alguns comandos CLI ou PowerShell. São basicamente dois comandos que ele precisa, tá? Então somente isso que a gente vai ser necessário. Então eu vou pegar aqui, vou abrir o Notepad para que eu possa copiar esses comandos e a gente executar. Super simples, é só passar alguns detalhes da máquina. Então eu vou copiar exatamente como ele está aqui. Vou salvar e vou copiar o segundo. O terceiro não precisa porque é só para inicializar a VM, tá, pessoal? Então são os dois primeiros. Então, estou salvando eles aqui. O que ele me pede? O nome do Resource Group e o nome do disco, primeiramente. E depois ele vai me pedir o nome da VM. Notem que ele dá, primeiro, um update no disco e depois um update na VM. Então, deixa eu buscar as informações aqui da minha VM, a VM existente. Volto aqui na VM. E aqui o que eu vou procurar? Eu vou vir aqui em Disk e vou pegar a informação do disco da VM, esse disco aqui. Venho aqui e copio, tá, pessoal? Copio esse nome aqui por completo. Copiei ele e agora eu venho aqui e vou trocar o name do My Disk. Aqui. Deixa eu cuidar para ele não ficar com espaço sobrando aqui. Beleza, agora eu tenho que pegar o meu Resource Group. Então o Resource Group está aqui, ó, RG Hibernação. Copio ele, volto aqui e vou trocar o My Resource Group Name, que é o nome dele. Colei aqui, maravilha. Vou copiar o comando. E aqui eu tenho que abrir um CLI. Você pode rodar tanto CLI quanto PowerShell, pode ser da sua máquina conectado em uma instância do Azure ou diretamente pelo Cloud Shell. Aqui para mim já carregou o Cloud Shell. Vou pedir para ele colar aqui esse comando e vou pedir para ele executar. E aqui a gente vai aguardar a saída. Finalizou, ele roda muito rápido. O que a gente precisa ver aqui, deixa só ele expandir aqui para mim, deixa eu só ajustar aqui. Aonde que ele vai colocar o item da hibernação? Que está aqui, ó, pessoal. Olha lá. Support Hibernation, tá como true. Ou seja, ele habilitou a hibernação. Maravilha? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso copiar a informação da VM, né? O segundo comando. Então, ele habilitou no disco, agora ele tem que habilitar na VM. Então, eu vou pegar aqui já o RG hibernação, que é o nome do Resource Group, e preciso pegar o nome da VM. A minha VM é VM existente, mas eu vou copiar o nome dela aqui para não ter problema. Tá? Então tá aqui VM-existente. A gente vai vir aqui e vai trocar, então ele vai habilitar a hibernação para VM. Copio, retorno aqui, botão direito colar e a gente executa. Vou pedir para ele expandir aqui. Deixa eu ver o que ele colocou. VM existente, habilitar, desabilitar, requer... Ah, pessoal, olha só, requer que ela esteja desalocada, eu não parei, esqueci de parar a máquina aqui, isso é importante. Então, vou vir aqui na VM, ela está como running, e eu vou estopá-la, tá? Ela precisa estar desalocada para que ela seja habilitada. Conforme a gente leu
aqui na documentação, né? Para a VM, primeiro desaloque a VM. E eu fui rodando ali, o do disco ele funcionou, o segundo eu não rodei, é preciso que a gente desaloque ele. Mas a mensagem está muito, muito clara aqui. Então, vou só aguardar que ele entre em status de allocate e aí a gente já executa novamente. Esperar ele completar aqui o stopping e aí a gente já roda ele mais uma vez. Aguardando aqui, ainda está. O status dela já mudou e agora ele terminou de rodar o comando. Vou só rodar aqui para cima e pedir para ele executar novamente. Deixa eu expandir a tela porque essa saída é um pouco maior, ele vai trazer algumas características da VM, então ele vai trazer um pouco mais de informação aqui na tela para a gente. Vou guardar aqui enquanto ele executa. Só esperar ele finalizar. Tá? Depois disso, preciso fazer alguma coisa, Rafa? Depois disso, tá? Enquanto ele está rodando aqui, é provável que, se der tudo certo, ele vai habilitar aquela guia de hibernação, ele vai também instalar a extensão automaticamente. Aí a gente só precisa ter cuidado com um ponto. Se você está usando arquivo de paginação no seu sistema operacional. Se você estiver usando arquivo de paginação, você tem que ir lá e mover o arquivo, se não tiver, para o disco C. Ele tem que ficar dentro do disco do sistema operacional, ok? Então, agora aqui a gente viu que ele fez alterações em cima da nossa máquina. Vou procurar aqui por aonde que está a configuração da hibernação. Ela já está bem aqui em cima. Olha lá. Hibernation Enable True. Então, habilitado. Posso fechar aqui essa guia. E agora eu vou dar um refresh aqui na tela da minha VM existente. E primeiro ponto, eu quero ver se a extensão já foi ativada. Vamos ver se ele já instalou a extensão para a gente. Olha só, a extensão está aqui, né? Mas a minha máquina está estopada, então ele já alocou a extensão, mas agora ele precisa instalar de fato. Eu vou pedir para a máquina dar um start. E aí, assim que a máquina startar, ele vai rodar a extensão. E assim que a extensão tiver sucesso, ele vai habilitar aqui o Hibernate para a gente, se tudo tiver dado certo. Então agora eu vou só aguardar, ele vai levar uns 3 minutos para subir a máquina, rodar a extensão. Assim que ele já tiver ok aqui na extensão, eu retorno para a gente finalizar. Finalizou aqui, pessoal. Ó, alguns segundos ele startou, completou. Viram que o Hibernate já habilitou, mas mesmo o Hibernate habilitado, a gente precisa validar a extensão. A extensão é o mandatório para a gente. Tá? Então a gente pode ver aqui que a extensão está provisionada com sucesso e habilitada. Então, a princípio, a nossa máquina agora está ok. Vamos fazer o teste. A gente vai conectar nessa máquina, aqui na VM existente, que foi o nome que eu dei para ela. E aqui a gente vai fazer o teste, abrindo algumas aplicações da mesma forma que a gente fez na primeira máquina. Ok. Conectar aqui na máquina. E aqui ela já vai me abrir a sessão de teste. Enquanto ele está carregando, já vou falar sobre o Linux. O Linux, os mesmos processos, tá, pessoal? Ou você já habilita ele direto, ou você tem que fazer um processo para poder habilitar em VMs existentes. Só tem que ter cuidado com o Trusted Launched, né, que no Linux não pode estar habilitado. São coisas que a gente não habilita e desabilita. Geralmente ele já vem pronto com a VM no momento que a gente faz a criação da máquina virtual. Muitas vezes é muito mais fácil pegar o disco da máquina e recriar uma máquina, né? Existem itens que são carregados dentro do disco também, então tem que ter cuidado com os requisitos, não criar máquina só no Next Finish, entender se aquele elemento ali ele pode fazer diferença em algum momento quando você precisar. Ok? Deixar ele carregar aqui a parte do Server Manager. Vou abrir aqui um Notepad e aqui vou colocar teste VM-existente. Beleza, vamos abrir aqui uma calculadora também. Deixa eu ver o que mais que a gente pode abrir aqui. Vou abrir o Edge. Vou abrir o Edge aqui. Vou dar um OK, só para ele passar da primeira fase aqui. Vou abrir aqui tftech.com.br. Aqui, deixar o site da TFTech, Notepad, uma série de itens ali aberto. E agora o que eu vou fazer? Vou pedir para
hibernar a nossa VM. E aí agora na hora de hibernar é que a gente vai ver de verdade se está funcionando. Geralmente, pessoal, quando a extensão está com status de provisionado com sucesso, ele funciona de boa, não é para dar falha. Tá? Então, geralmente a extensão é o ponto mandatório. Mesmo que o Hibernate apareça aqui, se a extensão estiver falhando, você vai pedir para ele hibernar e na hora que ele disparar o processo, ele vai acabar dando erro. Tá? Então, vamos ver se a minha máquina aqui, a gente está na outra máquina, que eu estava na primeira máquina que eu fiz, e ele já perdeu a conexão com a VM existente. Vamos só aguardar aqui enquanto ele conclua. Assim que ele concluir, já está com o status aqui de Hibernate desalocado, mas só para ele terminar o job, e aí a gente manda ele startar e vai validar. Acabou, finalizando, não precisei parar o vídeo. Então, já está desalocada, agora eu vou pedir para ele startar. Agora eu vou esperar aqui 2 minutinhos até que ele suba. Ah, e um ponto bem importante, né? Esse processo de start, ele, consequentemente, ele vai ser mais rápido do que o processo de start de uma VM que está partindo do sistema operacional completamente desalocado, né? Porque aqui ela não precisa carregar todo o sistema operacional. Aqui ela vai simplesmente buscar os dados que estavam já dentro do disco e carregar para a memória. Então esse processo ele vai ficar relativamente mais rápido, né? Sem contar os itens que estavam dentro do SO, não só pelo carregamento do sistema operacional, mas das aplicações que estavam rodando dentro do sistema operacional no momento em que a gente hibernou a máquina. Ele está aqui com o status de running já, só aguardar que ele conclua o job, né? Para a gente ter 100% de certeza que ele vai finalizou esse processo e que não vai dar nenhuma falha para que a gente possa conectar. Ok, vou pedir para ele dar o connect. Vou baixar de novo o arquivo, não precisaria, né? Porque é o mesmo arquivo RDP que eu já tinha pego. Acho que eu fui muito rápido aqui. Agora sim. Deixa eu trazer ele para cá. E agora sim. Está conectando no sistema operacional da nossa VM. Vamos ver como é que vai ser a experiência aqui. O que ele vai nos trazer. Olha lá, pessoal. Tudo 100% como estava. Está aqui o site da TFTech, está o Server Manager, está o Notepad, está a calculadora. Então a gente viu que o processo de hibernação funcionou muito bem, certo? Então, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Utilizem aí a hibernação, é algo que pode ajudar muito no dia a dia, tanto em custo quanto na questão da experiência, né? Comparado com o processo de você ter que estopar a máquina por completo. Tenho certeza que ele vai ajudar, principalmente aquelas aplicações que precisam fazer, como eu falei, o pré-warm-up, né? Que precisam ter um tempo de carregamento para que a aplicação fique a todo vapor. Esse processo vai ajudar bastante. E cenários de virtual desktop também tenho certeza que vai colaborar bastante com a experiência do seu usuário final. Beleza, galera? Se gostou, deixa o like e comenta aí qual tipo de conteúdo você quer que eu traga na próxima semana. E a gente vai estar aqui de volta na próxima quinta. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.